Shalom, bom e abençoado dia. Deus abençoe a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, em nome de Jesus, amém? Aqui falando, vossa irmã em Cristo Deise Chagas, no Orando por Mães e Filhos, oficial, dando continuidade à série Dever dos Pais segundo a Bíblia. 7º tema, conversar e ouvir os filhos. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 1 ao 9, podemos ler: o autor descreve a figura de seu próprio pai. E a figura paterna aqui é de um pai que instrui e dá um ensinamento a seu filho. Na parábola do filho pródigo, encontrada no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Lucas, capítulo 15, versículos 11 ao 32, Jesus conta aos seus discípulos a figura paterna que escuta e compreende o seu filho. Iremos ler aqui apenas os versículos 21 ao 24. Nos diz assim: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe. E ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos seus pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aqui. Aleluia. Com mais tempo, você lê a Bíblia aí na sua casa, a história completa do filho pródigo. Aqui, o pai poderia ter rejeitado, expulsado aquele filho ingrato, desrespeitoso, que a princípio não estava satisfeito com a boa vida que tinha junto da família. Ele pediu a herança para ir embora, na ilusão, com a ideia que ele viveria melhor se arriscando sozinho pelo mundo afora, longe das pessoas que de fato o amavam. Porém, os planos deste filho falhou e ele, caindo em si, teve um choque de realidade. E sendo assim, ele lembrou e começou a valorizar a convivência familiar e os trabalhadores de seu pai. Arrependeu-se, pois ele naquele momento desejou ser apenas um dos empregados de seu pai. Daí, ele arrependido volta à casa do pai, conversa com o pai, expressando arrependimento e pedindo perdão. Aleluia. O interessante desta parábola é que o pai ressalta que o filho foi quem estava morto e reviveu. Esta morte deste filho aqui foi espiritual. Foi a falta de discernimento e de respeito do filho com seu pai ainda vivo. O filho pede a parte dele na herança. Ou seja, a figura paterna no entendimento deste filho aqui não mais existia. E sabemos que a repartição de bens acontece pós falecimento dos pais. E este pai aqui recebeu seu filho com alegria, ouviu o que o seu filho tinha a dizer e o perdoou completamente. Glória a Deus. Que possamos também ouvir, procurar entender os nossos filhos. Porque, como mãe, como pai, muitas vezes impomos regras, não faça isso, não faça aquilo, mas não paramos para ouvir o que os nossos filhos
tem a dizer. E o que eu aprendo aqui, que ouvindo o que os nossos filhos têm a dizer, iremos conhecer melhor o que se passa com os nossos filhos. Podemos compreendê-los e ajudá-los melhor. Portanto, mãe, pai, sempre esteja conversando com seu filho, com sua filha. Muitas vezes nós só brigamos porque aprendemos assim. Nossos pais fizeram assim conosco. Só na repreensão, só ali nas regras que tem que obedecer porque tem que obedecer e não porque não. Tudo bem, temos de exercer a nossa autoridade como mãe, como pai, como os pais, como líder de uma família. Sim, temos que exercer a nossa autoridade. Mas também temos que ter momentos de diálogo com os nossos filhos. Assim também como temos diálogo com os nossos cônjuges, devemos também sentar para conversar com os nossos filhos. Ter um momento de distração, de lazer com os nossos filhos também. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, te pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor venha nos instruir, Pai, nos orientar, Senhor, como, Senhor, instruir os nossos filhos, como ensinar os nossos filhos, Pai. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor nos dê paz, nos dê calma, Senhor, na hora de ouvir os nossos filhos, porque haverá momentos que queremos ouvir coisas, meu Deus, completamente, Senhor, fora, Senhor, dos princípios que nós ensinamos, Pai. Coisas que vão nos chatear, Senhor. Coisas que vão nos deixar como pai e mãe que ensina, Senhor. Aleluia. A seus filhos, que vai nos deixar, Senhor, constrangido, que vai nos deixar, Senhor, envergonhado. Oh, meu Deus, mas que possamos ouvir os nossos filhos com calma, em paz, meu Senhor. E no momento em que estivermos ouvindo os nossos filhos, Senhor, que possamos ter empatia, Senhor, nos colocar no lugar deles, Pai. E que possamos, meu Deus, saber orientá-los, meu Deus, de acordo com a Tua palavra, meu Deus, para que não saia palavras de maldição da nossa boca, para que essa mãe, este pai, não fique irritado, meu Deus, a ponto de começar uma confusão, uma briga dentro de casa, daí o filho grita ou a filha grita. É por isso que eu não lhe conto nada, é por isso que eu não falo nada, porque eu sabia que o Senhor ia agir assim, que a senhora ia agir assim, ou você, porque muitas vezes esta filha está revoltada, está revoltado no momento de rebeldia, Senhor, e chama o pai de você, chama a mãe de você, mas, Senhor, o Senhor possa apaziguar tudo dentro desta família. O Senhor possa apaziguar tudo dentro deste lar, entre este pai, esta mãe, este pai, estes filhos, estas filhas, Senhor, entre pais e filhos, filhos e pais, abrangendo as filhas aqui, Senhor, e as mamães, para o louvor da Tua glória, Pai. Já te pedimos e te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. Até mais, se assim o Senhor nos permitir.